E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a primeira notícia do vídeo de hoje tem uma revelação sensacional sobre o evento do Lula. Os bastidores do evento de mentirinha, porque parece que parte do público tava lá forçado. A gente vai ter que já abrir comentando sobre isso, trazer algumas coisas que o Lula disse, mostrar parte da cobertura da imprensa, depois falar um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil em termos de questões econômicas e sempre fazendo aquele comparativo, o que o Lula entrega para os pobres e para as elites nacionais. Aí depois disso a gente vai para o segundo tema. Quero falar sobre a BIM, trazer algumas atualizações, algumas notícias que saíram que eu acho que são interessantes, para depois falarmos ainda mais do garoto Deltinha e seu amigo Bruno Brandão. E parece que 2024, o nosso ano será marcado com a nova ferramenta, a inteligência artificial, ganhou do Deltan Dallagnol. O Deltan, rapaz, a inteligência artificial com certeza agora vai mudar nossas vidas e vai ajudar, inclusive, na hora de fazer alguns dossiês. Eu quero mostrar umas coisinhas para vocês, algumas informações novas, que algumas pessoas descobriram nas redes sociais. E o quarto tema, acho que tem ligação com o primeiro, segundo, terceiro. Quero falar da democracia brasileira, mostrar algumas coisas que o consórcio faz, né? O método de atuação do consórcio, algumas notícias que saíram que vocês vão entender. Ainda no meio de tudo, tem uma notícia que eu acho que eu só vou poder destrinchar ela amanhã. Mas tô empolgado. Como sempre, tem mais coisa do que cabe. Ainda tinha outros assuntos que nem vai caber no vídeo de hoje. Mas vejam só, eu nem acreditei. Eu cliquei só por clicar, porque o vídeo já tava assim, cara, não tem mais espaço pra botar de notícia. Tem assunto que eu já falei, vou ter que deixar pra amanhã. Mas eu cliquei na conta do Guilherme Amado. Como eu sempre clico, né? Pra sempre ao menos ler, pra pelo menos saber o que foi que saiu, pra estar com a mente fresca. Eis que eu clico na coluna do Guilherme Amado. E a notícia, assim, a primeirona, aquele presente, essa daqui. Áudio mostra coação de servidores para irem a evento de Lula no Rio de Janeiro. Como assim? As pessoas que estavam lá, o público, vários deles foram forçados. É o que dá a entender aqui a Bruna Lima, jornalista que trabalha com Guilherme Amado, um jornalista da extrema esquerda, que, além do Metrópolis, está sempre batendo ponto lá no ICL, do Eduardo Moreira, o banqueiro de esquerda, sendo que vários são de esquerda, né? O Guilherme Amado é aquele famoso daquela matéria do grupo de empresários bolsonaristas, que teve o emoji, e por conta disso, né, teve inclusive busca e apreensão. Mas enfim, o áudio de uma reunião de servidores da cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, aponta que o prefeito do município, Vaguinho, marido da ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro, obrigou funcionários da prefeitura a irem ao evento de Lula, que aconteceu nesta terça-feira no município da Baixada Fluminense. Na reunião que ocorreu na sexta-feira, na Escola Municipal Ernesto Pinheiro Barcelos, as diretoras deram orientações sobre o evento e disseram que, apesar do ponto facultativo decretado pelo prefeito, o dever seria ir ao comício. Houve orientação para uso de bonés em apoio a Lula e até, olha só, teve a orientação, ordens para os momentos em que o presidente deveria ser ovacionado. Eu fiquei pensando, falei, será que aprenderam com a Globo? Será que foi a Globo que ajudou nessa organização? Porque a Globo deve ter aquele letreiro, né? Um sinal na hora de que conta aquelas piadas sem graça, aí liga, né? Aplausos. Bate palma, gente! Finge que é engraçado! Dá risada! É isso que... Rapaz, como é que funciona isso? Quais eram os momentos? Quem é que puxava o couro? Não, fala aí agora bate palma. Nossa, o Lula falou um absurdo, mas tem que bater palma. Bate palma que a gente tá mandando. Essa é a democracia brasileira. Essa é a democracia. Isso daqui não vai ser na Globo. De jeito nenhum. Capaz da Globo ter envolvimento com isso. No áudio, uma das diretoras informou que a prefeitura iria enviar um ônibus para os servidores da escola irem ao evento e que seriam oferecidos café da manhã, almoço, algo e lanche. Pô, menos mal, né?
Antigamente era um pão com mortadela, agora é café da manhã, almoço, água e dá um lanche. Outra pessoa responsável pelas orientações disse na gravação que o prefeito Vaguinho pediu que os servidores usassem bonés, camisas e faixas de apoio ao Lula. Vocês se perguntavam, cadê os eleitores do Lula? Tá aqui, ó. Tá vendo aí agora? Meu Deus, velho. Aspas, né? Eu vou mandar o áudio lá no Telegram. O link tá na descrição, porque o áudio é 3 minutos e 40 e pouco e o som não tá muito bom. Então, se eu der play aqui, vocês não vão conseguir ouvir. O Metrópolis, nessa matéria aqui do Guilherme, da Bruna Lima, né, da conta do Guilherme Amado, tá disponibilizado. É 3 minutos e 42 segundos. Só clicar aqui no link você vê o áudio todo na íntegra. Mas tá ali, é um pedaço do áudio. Todo mundo sabe que terça-feira é ponto facultativo, mas não é ponto facultativo pra gente ficar em casa. Conclusão. Todos nós, terça-feira, lá no evento do Lula. O prefeito já viu a questão do almoço, vão distribuir as camisas, vai ter almoço. Nós vamos com vocês no ônibus. Vamos deixar vocês lá e vocês vão ficar representando a escola. Vai ter a faixa que nós vamos deixar com vocês. Nós precisamos, obviamente, da presença de todos os funcionários. Vaguinho decretou ponto facultativo no evento de ontem devido à visita de Lula em Belford Roxo. No Diário Oficial do município, o prefeito justificou o decreto pelo movimento de veículos por causa da comitiva presidencial. Nossa. E a gente já fingiu que acreditou, né? A gente fingiu que a gente acreditou que era... Não, realmente, né? Se os funcionários da prefeitura não forem trabalhar, não vai ter trânsito. Porque quem para o trânsito de Belford Roxo são os funcionários da prefeitura. As lideranças da Escola Municipal Ernesto Pinheiro Barcelos afirmaram também que os ônibus fretados ficariam circulando na cidade nesta terça-feira e que também levaria servidores da saúde do município ao evento. Na reunião, as lideranças da escola também deram orientações sobre os momentos em que os funcionários deveriam balançar as faixas e ovacionar Lula. Além do áudio, a coluna também recebeu prints do grupo da creche municipal Tia Irene, de Belford Roxo, em que a diretora da unidade enviou orientações para os funcionários sobre o horário e o local do ponto de encontro para a tomada do ônibus para o evento de Lula. Servidores também relataram à coluna terem sido obrigados a irem nos ônibus contratados pela prefeitura e não tinham a opção de irem por conta própria. E aí eu não vou... O áudio, vou mandar lá no Telegram. É áudio disponibilizado pelo Metrópolis. Eu até já fiz um tweet com isso no início do dia. E aqui é o print que a turma do Metrópolis também disponibiliza na matéria. Ó. Creche Tia Irene 2023. O ponto de encontro será na Praça de Nova Aurora às 10 da manhã. Aí encaminhou ali uma imagem, né? Que não baixaram, mas dá pra ver. O ponto facultativo, 6 de fevereiro. Não dá pra ver o resto. Aí tá ali. Mudou as configurações desse grupo para permitir que somente admins enviem mensagens ao grupo. Aí, Léo, retificando, 11 horas da manhã. Este é o cara mais amado do Brasil. É o líder mais popular da nação. Na hora que vai pro evento, o prefeito tem que obrigar as pessoas a ir. Eu duvido, o Lula não sabia de nada. Gente, vamos ser honestos. Vocês acham que o Lula ia concordar com uma coisa dessa? Você acha que o Lula se sentir bem com a plateia de figurantes? Não, o Lula foi enganado. Coitado do Lula, rapaz. Enganaram o Lula. Enganaram o coitadinho do Lula. Mas vamos lá. Nesse evento, ele arrepiou. Aloprou. Deve ter, não sei, né? Já tá com a garganta seca, tomou água de Belford Roxo. Água de Belford Roxo, né, deixa o cara meio nervoso. Ele deveria ter ido para outro lugar e de lá nunca sair. De Lula ser Bolsonaro. Em nova crítica ao seu antecessor, o petista afirmou que o ex-presidente jamais deveria ter chegado à presidência da República. Eu acho que o Metrópolis aliviou muito pro lado do Lula. Porque ele xingou o Bolsonaro de diversas coisas. Ali um dos frames do vídeo, né? Um cara ignorante como ele jamais, né, deveria ter sido presidente da República. Esse vídeo eu mando para vocês lá no Telegram também. Agora veja cobertura da imprensa em relação a esse ocorrido. Eu vou mostrar para vocês duas notas do consórcio, uma do grupo. Dá vontade de xingar, velho. Mas, em respeito a vocês. Qualquer dia eu vou abrir a sessão só para xingar a Globo. A gente fala assim, a gente cria aqui um acordo, sabe, entre as partes. Logo, quando fala da Rede Globo, a gente tem que poder realmente descer,
sabe, ir pra baixaria, porque não tem condição uma coisa dessa. Olha a diferença. Globo e Folha de São Paulo. Todo mundo sabe que a Folha odeia Bolsonaro. Todo mundo sabe que a Folha é muito simpática ao Lula. Mas ainda assim, a Folha de São Paulo consegue dar notícia. Lula ignora promessas e volta a atacar. Porque foi o que ele fez, foi um ataque. Não foi uma crítica. Atacar Bolsonaro. Maluco, aloprado e ignorante. Isso não parece uma crítica. Isso não é um comentário qualquer. Isso é um ataque gratuito. Isso é um ataque gratuito. E no subtítulo ainda tá: o presidente disse que o antecessor deixou obras paralisadas e não entendia nada a não ser falar bobagem. Já a turma da Globo, ao lado de 6 pré-candidatos a prefeituras, Lula visita Belfor Roxo em tom de campanha e ataca Bolsonaro. Meu irmão usou, não ataca. Botou ali ignorante. Botou um. Esqueceu dos outros. Ainda fez questão de divulgar, né? Oh, não, Lula tava lá, vocês pré-candidatos, aqui é o tom da campanha, etc, tudo mais. Falei, rapaz, que viagem, ó. Lula tá fazendo, pronto. Mas não, ainda colocou um ataque. Mas vamos lá. Carlos Bolsonaro fez um tweet profético. Porque o evento do Lula foi meio que à tarde, né? E de manhã cedo, o Carlos já tinha dito, ó, na falta de ideias, realizações e rumo para o Brasil, somente sobram as narrativas para criar cortinas de fumaça, desviando o foco do que realmente interessa à nação. Então, diariamente, miram Bolsonaro, até o mais inocente dos inocentes percebe. Na falta de ter o que apresentar, na falta de um projeto, na falta de direcionamento, sobra o Lula e o consórcio fica criticando o Bolsonaro. É isso o tempo todo. Chega a ficar chato. E aí, nos últimos dias, tiveram várias coisas. Isso aqui vocês já devem ter visto, porque o vídeo circulou bastante. O senhor Fernando Haddad. Deixa eu ver se eu baixei esse vídeo aqui. Esse aqui tem uma parte que é engraçada, que não tá ali na manchete, e eu não quero falar uma coisa, não é possível que o Haddad falou isso. Eu baixei. Escuta só. Aquilo está no Supremo Tribunal Federal, tem uma ação direta de inconstitucionalidade que está sendo avaliada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e tem também uma movimentação no Congresso Nacional em relação a isso. Então nós vamos discutir Executivo, Legislativo e Judiciário, qual é a melhor solução para isso. Mas o remessa conforme está, operando bem, as remessas caíram muito, a questão do contrabando, que envolvia até remessa de droga para o Brasil, isso acabou. Nós temos hoje uma disciplina bastante importante da Receita Federal, está dentro. O Haddad fala, né, que o contrabando acabou, então você que fazia comprinha aí internacional, você era um contrabandista. E o Haddad diz que até substâncias ilícitas estavam vindo nos pacotes. O Haddad está acusando outros países, outras nações. De quê? Eu realmente queria entender essa segunda parte. Mas a gente tá vendo aí, né? Essa é a turma do Lula. É venda de mentira. Não tem projeto. Quando faz qualquer tipo de ação, é sempre criando novos impostos para a população pagar. E o Brasil segue rumo ao abismo. Aí veja. Uma pessoa que tem um bom emprego, que ganha um bom salário, não precisa do governo. Quando o Lula fala dessa forma, aí é meio complicado, porque vem uma pessoa maldosa para falar o seguinte: Lula, não fale isso. Porque se você falar isso daí, vem os maldosos e vão falar o seguinte: olha lá, ó o Lula revelando a estratégia da esquerda. Mantenha o país pobre, porque o pobre precisa de você, Lula. O pobre precisa do PT. Então, se a população se emancipar, o PT perde votos. Então não fale isso, Lula. Não fale isso. Quando você e isso fica mais complicado quando você vê as medidas, né, que o governo vem tomando, as medidas econômicas. O pobre vem sendo constantemente prejudicado. Tanto que, ó, crime e violência elevados afastam investidores e fazem o Brasil deixar de crescer 0,6 ponto do PIB. Nem todas as coisas que estão fazendo a economia andar para trás, uma das coisas é a questão da violência. O que o governo apresentou ao longo destes 13 meses já completos? O que o governo apresentou para realmente reduzir o grau de segurança que assola o país?
Shoppings crescem 1,5% em 2023. A menor taxa desde 2020. Mais uma matéria que precisa pegar a pandemia, o fique em casa, para você mensurar o que é que está acontecendo. O quão ruim estão as coisas para você ter que pegar. Não, olha, desde 2020 não estava ruim dessa forma. E você vai ler a nota, se eu não me engano, esse aqui já é o primeiro parágrafo. O mercado de shopping centers cresceu 1,5% em termos nominais, abaixo das projeções iniciais de avanço de 14%. Gente, que matemática é essa? Olha só, normalmente quando você faz uma projeção, até pesquisa, né? Você tem ali uma margem de erro, 2% para mais, para menos. A projeção do pessoal era um crescimento de 14%. Cresceu 1,5%. Tem algo muito errado acontecendo. Seja por conta dos especialistas, seja de fatores externos. Mas com certeza a culpa não é do Lula. O país teve 1.400 pedidos de recuperação judicial em 2023, uma alta de 68,7% em um ano. Falências também cresceram 3,5% no ano passado, puxadas pela micro e pequenas empresas. O pobre, o pequeno. É esse daqui o cenário para o pobre no Brasil. Calma que a gente ia falar do rico. Investimento estrangeiro no Brasil tem queda de 12,6 bilhões no primeiro ano do governo Lula. Esse investimento no final do dia vai fazer a economia dar uma movimentada, quem sabe gerar emprego. Na maior parte do tempo vai ser também para o pobre, para o trabalhador. A turma rica, isso aqui não impacta muito não. O rico ele só quer que a empresa dele continue dando certo. Queda no investimento estrangeiro em 2023 contradiz narrativa do governo que o Brasil voltou. É bom listar isso também, né? Aí você vê como são as coisas. Você se pergunta, rapaz, por que a Faria Lima continua de braços abertos pro Lula, pegando o Haddad no colo? Na falta de projeto, o Lula só ataca Bolsonaro. E na hora que o governo entra em campo, é só uma medida desastrosa, como vocês podem ver aí, né? Onde o pobre sempre sofre, sempre é a bola da vez. Mas, quando você olha para as elites nacionais, tava passando no Twitter e vi esse post aqui do Rafael Gloves. Só para lembrar que, nesse ano, os Estados Unidos terão um déficit nas contas públicas maior que o Brasil. André Esteves, do BTG. O Esteves falou isso no evento. Imagina. Só para lembrar que o passivo do governo é igual o ativo de outrem. Nesse caso, em grande parte dos bancos. O André Esteves, ele tá falando, olha, não critiquem o déficit do Haddad. O déficit do Lula nos Estados Unidos foi muito pior. Por que o Esteves tá falando isso, né? Aí o Rafael fala, olha, quando o governo tem um déficit, tem sempre alguém ganhando. O déficit de um é o ativo do outro. Modo lua de mel ativado, com razão. Aí fui dar uma olhada, né? Ver se tinha alguma notícia recente aí da turma. BTG tem lucro 61% maior no quarto trimestre e supera de novo as projeções. Você não precisa ser um especialista em economia para você ver. Peraí. Shoppings são normalmente movimentados por volume, para as pessoas. A gente acabou de ver que a projeção do crescimento do shopping era 14%, mas só cresceu 1,5%. Então parece que o povo não está comprando tanto. Logo, a vida do pobre não deve estar tão fácil. Mas, quando você olha para os bancos, para as elites nacionais, elas estão elogiando o Lula e estão tendo crescimentos assim que está superando todas as projeções. Esse é o Brasil do PT. Esse é o Brasil do PT. É por isso daqui que tem tanta gente que faz o L. Uns são gado, outros tem vários motivos para fazer o L. Bilhões de motivos para fazer o L. Mas vamos continuar. Em relação a BIM, quem ainda não está sabendo, vai saber agora. Segundo a turma da Veja, a BIM apresentou um relatório que responsabilizava o governo no dia 8 de janeiro. Aí está ali, que a BIM é fonte de intriga e desconfiança desde o início do governo Lula. Após a eleição, a Polícia Federal, por ordem do Andrei, que viraria o diretor-geral da corporação, fez uma série de ações para isolar os servidores da agência.
Eles tiveram, por exemplo, o acesso bloqueado à sede do governo de transição, onde as principais balizas do novo mandato eram decididas. Também foram recusados os computadores cedidos pelo órgão e até mesmo a rede de internet foi alterada. Um episódio ocorrido na Casa Civil no auge das investigações da CPMI do dia 8 ilustra esse clima de tensão. No encontro, Moretti apresentou um relatório com potencial para trazer problemas ao governo. O documento trazia responsabilizações ao Ministério da Justiça e ao então chefe do GSI, Gonçalves Dias, pelos atentados nas sedes dos três poderes. E vocês devem, assim, não tem como esquecer, porque isso foi comentado à exaustão. O Gonçalves Dias recebeu alertas. Esses alertas vieram da turma da BIM. Engraçado, né? E aí, esse documento, que inclusive mostrava que o Gonçalves Dias foi alertado, foi enviado para ele pelo Saulo, e o Gonçalves Dias pediu para a galera suprimir o nome dele. Muita gente viu o que aconteceu, né? E o Gonçalves Dias tá aí de fininho, na moita, esperando a temperatura baixar, abaixo do radar. Será que esse relatório aqui era um relatório militante? Ou só falava e trazia mais detalhes de denúncias que estavam sendo amplamente repercutidas? O parecer, portanto, não dava ressonância à estratégia, dava ressonância à estratégia dos oposicionistas na comissão, que acusavam o governo de ter sido negligente diante das ameaças de ataques obtidas por órgãos de inteligência na véspera. Participantes da reunião, os ministros Rui Costa e Padilha e o então secretário executivo do Ministério da Justiça, o Capelli, se indignaram com o posicionamento e cobraram explicações do chefe da BIM. Eles viram ali justamente o jogo duplo da cúpula da agência para atingir Lula e seu governo. Não, acho que eles só estavam falando a verdade, né? Mas a verdade parece que incomoda o PT. Luiz Fernando Corrêa reagiu. Vocês estão duvidando da minha lealdade ao presidente? Questionou. Ao fim, não se sabe se por lealdade ou por falta de embasamentos, o relatório acabou descartado. Governistas, claro, dizem que o material era inócuo. E a gente fica se perguntando, né? Tudo tá acontecendo aí contra a BIM, descredibilizando a BIM. Não, eles causaram um problema. Né? O Gonçalves Dias foi alertado. Se a BIM não tivesse o alertado, talvez ele passasse incólume. Outras divergências. Não foi a primeira vez que materiais produzidos pela BIM foram contestados por governistas. Em conversas privadas, auxiliares de Lula chegam a fazer chacota da qualidade dos documentos de inteligência. Entregues lacrados e tarjados como ultraconfidenciais, os relatórios não costumam passar de um mero apanhado de reportagens jornalísticas acompanhadas de alguns comentários. Porque os relatórios de inteligência, na maior parte do tempo, são assim. Não é James Bond. Não é filme do Tom Cruise. É isso daí. Os relatórios do SNI que nós constantemente trazemos em vídeo, já viram. É basicamente isso. Tem algumas informações sobre a pessoa, coloca lá nos anexos algumas notícias, comentários. É isso. Isso, foi. O que eles esperavam? O que a turma do PT tá esperando? Coisas engraçadas também sobre tudo que está acontecendo no Brasil. O David Agape, jornalista, eu acho que ele ficou com inveja dos jornalistas do consórcio, que recebem vários vazamentos, e ele tentou ver se conseguia descolar, né, alguma informação exclusiva. E ele mandou um e-mail para a Polícia Federal, que foi respondido. Ele fala ali, ó, solicitei os dados à Polícia Federal e responderam: as informações estão restritas às notas divulgadas no site oficial. Não responderam também se há processo administrativo contra os responsáveis pelos vazamentos. O David fez 4 perguntas. A primeira é, qual a lista completa com os nomes das pessoas espionadas? 2. Por que só alguns nomes estão sendo divulgados? 3. Estes nomes estão sendo vazados para algum veículo de imprensa? 4. Se sim, há procedimento investigatório interno para se saber quem está fazendo este vazamento de informações? E aí o Agape não descansou. Já que não quiseram responder o e-mail, ele tentou, né, ele se utilizou da Lei de Acesso à Informação. Tá ali, ó. Também solicitei a PF via LAI, eis a resposta que me deram. Ele coloca a mesma descrição, né? A mesma pergunta que a gente acabou de ler.
Resposta da PF. Prezado David, agradecemos a mensagem recebida, a ouvidoria, isso e aquilo outro. Informamos que a Polícia Federal não fornece informações sobre investigações policiais por este canal, em razão do dispositivo no artigo 20 do Código de Processo Penal e dos dispositivos constitucionais que buscam preservar a intimidade do investigado e eficiência da investigação policial. Dessa forma, orientamos para que compareça na unidade da PF mais próxima, pessoalmente ou por procurador, para deliberações pelas autoridades competentes que procederão à análise de viabilidade para obtenção de acesso e de potencial prejuízo às apurações pendentes em caso de divulgação, bem como eventual incidência de outras hipóteses legais de sigilo. Aí deixa os endereços, etc e tudo mais. Então eu fico pensando o seguinte, a gente só tem duas opções, ou os jornalistas do consórcio estão recebendo vazamentos ilegais, porque o David não encontrou nada, não podia receber, né? Tá ali, ó, o código não deixa, né? Não pode. A Constituição não deixa, as leis não deixam. Ou estão recebendo vazamentos legais, ou eles se dirigiram, né, para a unidade da Polícia Federal mais próxima, conversaram com a autoridade competente, a autoridade competente viu que aquela informação podia dar bonitinho, e aí tá tudo nos conformes, dentro da lei, conforme manda o figurino. Eu duvido que a Daniela Lima receberia algum tipo de informação vazada ilegalmente, né? Eu duvido. Jamais. Daniela Lima nossa, é a representação máxima do jornalismo brasileiro. E aí, para encerrar, isso aqui eu não vou dar play, porque é meio longo e tem muita coisa que eu quero falar no vídeo. Mas também vou mandá-lo no Telegram. Rogério Marinho foi no Roda Viva. Eu não assisti o programa na íntegra, mas eu vi uns 7 a 9 recortes. Entre 7 e 9. Certeza, de 7 a 9. Que é que o próprio Roda Viva postou lá no Twitter. Eu fiquei assistindo todos. Mandou benzaço em vários questionamentos. E principalmente no que ele falou sobre a questão da BIM. Deixou jornalistas sem palavras. Gostei do posicionamento. Respondeu muito bem. Vou mandar para vocês. O link tá sempre aqui na descrição. Pega lá, dá uma olhada, ou vai lá no Twitter também que eu postei. Mas só queria registrar. Acho muito importante mesmo, quando os representantes da direita têm um espaço, sabe, na imprensa, etc e tudo mais, falar do grupo. Poxa, eu gostei disso exatamente por causa desse ponto. O Rogério Marinho, ele é líder da oposição. Ele podia ter ido lá e fazer como fazem vários políticos, né? Principalmente da turma da União de Direita, que falam de si mesmos, dos seus projetos pessoais, de como eles são bonitos, cheirosos, etc e tudo mais. Ele podia ir para falar dele. Mas a maior parte do tempo, o Rogério Marinho estava falando do grupo. Estava falando da direita, do movimento. Falou bastante de Bolsonaro, falou bastante do que está acontecendo, das coisas ruins, falou dos planos da oposição, que a oposição pretende fazer. Acho que realmente se comportou como um bom líder. Parabéns aí, senador. Gostei muito do tom que ele adotou. Fala bem. O Rogério Marinho tinha hora que ele olhava assim, ó. Sequer piscava. Ficava assim, 2 minutos com o olho aberto. Eu falei, rapaz, o cara não piscou ele não, velho. Esse bicho é doido, viu? Esse cara é meio doido. Quem não piscou ele é meio doido. Mas tudo bem. Ah, tem essa daqui também. Ex-assessor de Bolsonaro volta a pedir tablet e notebook. É o Técio. O Técio tava lá na casa do Rio, né? Lá em Angra. Levaram o computador dele, não tem nada a ver com o caso, e até agora não devolveram, né? E aí tá pedindo de novo. A defesa do Técio diz que os bens foram indevidamente recolhidos pelos agentes federais e que o ex-assessor não tem qualquer relação com os fatos apurados. Os advogados reafirmam que os equipamentos em nada contribuirão para as investigações e que Técio depende das máquinas para trabalhar. Tem essa também do Rogério Marinho. Ele falou com Pacheco. Aí diz que Pacheco vai reforçar ao Supremo pedidos de comissão sobre caso da BIM, diz a oposição, né? Aí tá ali, o líder da oposição, Rogério Marinho, afirmou que o Pacheco assumiu com ele o compromisso de fazer um acréscimo ao ofício em que pediu ao Supremo os nomes dos parlamentares espionados pela BIM paralela, e aí colocar esse acréscimo questionando, né, sobre a investigação desse caso, feitos em outubro do ano passado pela CCAI, que até hoje está sem resposta, e que o Esperandião Amin, o senador que preside a CCAI, vem aí denunciando e vem reclamando sobre o descaso
com os congressistas. Mas enfim, antes de começar a falar do senhor Deltan e seu amigo Bruno, reviravolta na arquidiocese, turbina a CPI contra o padre Júlio na Câmara de São Paulo. E engraçado, a CPI não é contra o padre. A CPI é contra as ONGs que trabalham, né, e operam na Cracolândia. Engraçado, né? Você vê, a imprensa, ela sempre procura um caminho para chamar a tua atenção para coisa errada. Ela pega o padre para você não observar as ONGs, para você não entender do que realmente se trata essa CPI. Mas tudo bem. Fiquemos apenas na questão da reviravolta. Que reviravolta que teve na arquidiocese? A divulgação de posicionamento nesta segunda, em que a Arquidiocese de São Paulo afirma ter tomado conhecimento de um suposto novo, né, abuso envolvendo o padre, deu novo impulso à instalação da CPI que mira o paroco na Câmara Municipal de São Paulo. Não é. A CPI mira as ONGs que operam na Cracolândia. Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, afirma que, se a Arquidiocese decidiu investigar, é dever do Legislativo também apurar. Mas a decisão final caberá ao colegiado de líderes, afirma o Milton Leite. E depois a Folha ainda nos disse que a Arquidiocese diz que vai abrir investigação, né, sobre o padre, mas tem divulgação de laudos periciais com resultados contraditórios e a notícia de um suposto novo fato, né, de abuso querem uma nova investigação da parte da Arquidiocese para buscar a verdade. A circunscrição eclesiástica ainda esclarece que não chegou a arquivar a denúncia. Não arquivou. Como o consórcio divulgou na época, né, sobre as mais recentes denúncias, diferentemente do que foi inferido de uma nota divulgada em 23 de janeiro. A correção é feita publicamente quase 2 semanas depois, após publicação do documento. Vamos ver para que lado vai. Ainda antes de chegar lá, nesses últimos dias, a turma do Estadão publicou essa nota. Olha essa manchete. O governo Lula tem dado sinais dúbios no combate à corrupção, ao invés de amarrar suas próprias mãos. A percepção de corrupção também pode ser afetada pela ausência de sinais claros e críveis de governo de que estariam de fato comprometidos com o combate a esse mal. Algum de vocês acha, assim, em sã consciência, que o PT vai apresentar um projeto para combater a corrupção? Na ordem das prioridades, eu acho que o combate à corrupção não está no topo da lista do PT. Eu acho assim, no, sei lá, no maior dos cenários, no melhor dos cenários para o PT, um dia eles poderiam aparecer com essa pauta. É muito mais fácil o PT aparecer com uma pauta de sindicato, uma pauta para, sei lá, uma nova bolsa, um novo tipo de auxílio, que nem isso o PT vem apresentando. O PT não apresentou nada, não tem projeto, não tem agenda. Mas a turma do Estadão segue aí, né? Fingindo que tem algo estranho acontecendo, quando é só o óbvio que está acontecendo. Aí, nessa esteira aí, de que o governo nada faz para combater a corrupção, a Veja informa que a confiança de Zé Disseu no Supremo contra a Lava Jato e o Moro. O Bonin diz que o Disseu, né, diz um amigo, está confiante que o Supremo vai anular suas condenações na Lava Jato e declarar o Moro suspeito. Está muito confiante, muito confiante, muito confiante. E aí várias ações rolaram. E uma ação que essa sim, eu acho que merece um olhar atento da sociedade, que é a suspensão das dívidas, né? Dos acordos aí, a suspensão das multas dos acordos de leniência. Essa é complicada. Ela, graças a Deus, foi contestada pela PGR. A PGR recorreu, ó. O Gonê recorre contra a decisão do ministro Toffoli de suspender a multa de 10 bilhões da JF. O pedido foi enviado na segunda-feira, foi endereçado ao próprio ministro Dias Toffoli e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê. Eu acho que ele seguiu até um caminho meio, como posso falar, bem político, né? Bem complacente, falando, não, cara, olha só, o Paulo Gonê defendeu que seja redistribuído. Cara,
redistribui o processo. Deixa cair na mão de outro. O cara vê se realmente o melhor cenário é suspender a multa. Mas, olha só, mas também se você não quiser dar para outra pessoa distribuir, reflita. Veja se não vale rever o seu posicionamento, né? Se suspender, você fala, não, realmente não era para ter suspendido. E se você não quiser suspender, e você também não quiser, né, sortear para outra pessoa, caso mantenha decidido, que submeta a controvérsia ao plenário, composto por 11 integrantes. Não manda para as turmas, não. Turma ali que são 5. Manda para o plenário. Manda pro plenário para decidir assim, para me referendar. Não, aqui é o plenário da corte falou, não é isso mesmo, a gente referendou, a decisão é essa. E aí esperar os próximos dias para ver o que, é que vai acontecer. Essa decisão, eu perguntar para vocês me perguntarem, e aí? Eu falo, gente, não faço a mínima ideia, porque eu não achava nem que a PGR iria recorrer. Eu não achava que a PGR iria recorrer, a PGR recorreu. E aí agora, né? O PGR não é um cara qualquer, né? É o chefe do Ministério Público Federal. Ele foi abençoado aí em sua campanha para indicação para a PGR por nomes fortes, inclusive da própria corte. Quero ver para que lado vai. Eu torço para que a multa seja restabelecida e que seja paga aí, né? Porque pô, sério, não sei nem se precisa explicar. A turma fez coisa errada. Assumiu que fez coisa errada. Teve prova. O JTF considera que tinha a melhor banca de advogados possível. Não são advogados qualquer. A turma sentou. A turma negociou esse acordo. Bonitinho. Formando figurino. E aí agora, não sei o que, rolou isso, aquilo outro. Difícil. Mas tudo bem. Vamos para a parte que eu queria mostrar para vocês. Ontem, Deltan Dallagnol estava desesperado. Deltan Dallagnol ontem passou o dia falando do seu amigo, defendendo a ONG globalista do Jorge, financiada pelo Soros, pela Fundação Ford. E aí o Deltan correu para escrever um texto, né, um artigo na Gazeta do Povo. Toffoli contra a Transparência Nacional, a falsidade da notícia e da alguma coisa lá, não sei o resto da manchete. E aí o Deltan, ele fixou no seu perfil do Twitter. E eu achei engraçado. O Deltan aqui tá igualzinho essa matéria aqui da Folha de São Paulo. Cadê? A do Paroco. Isso daqui, ó. CPI contra padre. A CPI não é contra o padre. A CPI não é contra o padre. A CPI é contra as ONGs. O padre é um deles. É uma dessas pessoas que trabalham lá na Cracolândia. Aí o Deltan Dallagnol veio falar o seguinte. A decisão de Toffoli contra a Transparência Internacional não parou de pé por 24 horas. Em menos de um dia surgiram as provas de que Toffoli decidiu com base em informações falsas. A ATI nunca recebeu dinheiro da Lava Jato. Então, Deltan. O Deltan quer criar uma narrativa como se tudo o que tivesse acontecendo é porque a transparência tivesse recebido dinheiro. Só que o problema não é esse. O problema é que você tinha uma ONG globalista financiada pelo Jorge Soros, pela Fundação Ford, que mantinha uma relação muito estranha com o Deltan Dallagnol e que juntos criaram alguns projetos do barulho. E um desses projetos, a tal fundação, a Transparência Internacional, ela estava ajudando no desenho do projeto. E essa fundação queria, lá na frente, fazer a destinação dos recursos. Se você criou a base de como a coisa funciona, no final do dia, esse dinheiro, ele vai, pelo menos parte, ele vai ter ali o rastro do início do que foi criado e gestado, tá ali, na base do projeto. Quando o projeto já vem bonito e cheiroso, ele pode ficar menos bonito, menos cheiroso, mas ele continua bonito e cheiroso. E aí o Deltan Dallagnol, ele se agarra nessa narrativa que não recebeu para tentar blindar os seus amigos e falar que tudo é uma corrente de fumaça, é uma perseguição, estão me atacando, não tem nada para vocês verem aqui. Esse Deltan é um descarado. Aí, gente,
agora de manhã, 4h30 da manhã, a Globo postou mais uma entrevista com o Bruno Brandão. Vocês não acham isso, no mínimo, curioso? A Globo tão empenhada em dar espaço para a ONG financiada pelos globalistas. Não, se defende aí, pô, tem um espaço aqui, no maior jornal do país. Vem, conta aqui pra gente. Nunca vi a Globo dar espaço para quem faz coisa certa, mas para quem faz coisa errada, meu Deus do céu. Entrevista. O trabalho contra a corrupção incomoda a direita e a esquerda, diz o diretor da Transparência Internacional. Vejam só. Primeira pergunta. Tem mais perguntas, na verdade. Qual foi a participação da Transparência Internacional no acordo? O Deltan é tudo fake news! Fake news, esqueçam isso! Não queiram saber a verdade. Na verdade, a verdade quem tem sou eu. O Deltan tá escondendo alguma coisa. Porque assim, ó, a pergunta que... Sabe qual era a pergunta que tinha que ser feita pro Deltan Dallagnol? Se um dia eu tiver a oportunidade de entrevistar o Deltan Dallagnol, ele sempre fugiu. Ele e o Moro sempre fugiram. Fugir mesmo. Inclusive, quando eu entreguei umas perguntas para algumas pessoas, uma certa vez contra o Moro ficou puto da vida lá e deu uma maior confusão. Chega a me sentir mal. Porque eu dei uma das perguntas que eu iria fazer pro Moro. O Deltan é um covarde. Aí, a pergunta que era ser feita assim, ô Deltan, o dinheiro não foi pra transparência, né? Mas ia pra quem? Conta aí. Explica aí pro Brasil, Deltan, pra quem o dinheiro? Explica pro Brasil, Deltan, assim, ó, tá, não foi pra Transparência Nacional. Ia pra quem? Explica pra gente. Conta as pessoas e as entidades que possivelmente iriam receber. Não fala de, assim, você pode até falar em termos genéricos. Não, e para entidades que combatem a corrupção, isso. Agora, sai um pouco de generalidade e cita alguns exemplos. Dá uns exemplos, assim, concretos. Não vem com essa história, não, aí só quando tivesse funcionando, tivesse um edital pra gente poder saber. Dá uns exemplos, cara. Explica pro Brasil, Deltan Dallagnol. Aí o Bruno Brandão afirma com todas as letras, ó. E aí, o que a Transparência Internacional realmente fez? E ele assume. Nós produzimos o relatório com sugestões de como a JF pode gastar o seu dinheiro para combater a corrupção. Um ano depois do acordo ser assinado, mas o ambiente mudou, né? Aconteceu uma autogravação do Joel, aquela fusão, blá, blá. Fizemos nada, mas fizemos um relatório altamente técnico com mecanismos de controle. Imagina o controle dos amigos do Deltan. Infelizmente, a JF nunca os adotou, o que também revela o caráter não vinculante desse trabalho. Houve recomendações de onde o dinheiro deveria ser empregado? Não. O que fizemos foi um relatório que absolutamente blinda qualquer entidade pública ou privada que se apropria desse recurso de maneira legítima e inapropriada. Tá, mas o que tinha, né? Não, o relatório está público há alguns anos e mostram quais eram as orientações. Ah, tá. Você, então, tinha orientação do que fazer. Então, tinha. Tá bom. Tinha recomendação. É investir em grupos que combatem corrupção, aquilo outro, etc, tudo mais, pipi. Aí eu falei, cara, nós aqui neste canal, nós não ficamos limitados à imprensa. Nós vamos na fonte primária. E eu falei, eu vou encontrar esse relatório. Fui lá no Google, botei a data de 2017 a 2020, acho que botei 2020, botei relatório, JF, Transparência Internacional, aí me apareceu um site que me jogou para uma decisão judicial, que nessa decisão estava citada a transparência em 2020 e tinha um link do relatório. Ah, tá no próximo, esse aqui, ó. Ah, tá aqui. A gente vai chegar nele. Mas aqui eu convido vocês a fazer uma reflexão de vida. Como ser humano, com as experiências de vida que você tem. Quando alguém lhe pergunta algo e você foge da resposta, ou quando você pergunta e a pessoa foge da resposta, o que é que isso normalmente indica? Com a sua experiência de vida, você não precisa ser jornalista, sua experiência de vida. Você fez uma pergunta pro seu filho, pro seu irmão, pro seu amigo, e ele tergiversou. O jornalista da Globo primeiro faz uma afirmação.
O senhor chegou a trocar mensagens com Deltan Dallagnol para falar sobre outro caso da Fundação Lava Jato. Ponto. Afirmou. Você e o Dallagnol ficaram de tititi sobre a fundação. Aí vem a pergunta. Houve um contato próximo demais? Você e o Dallagnol mantiveram a relação íntima demais? Além do devido? Vamos ver a resposta do Bruno? Nós tivemos uma cooperação com o Ministério Público em diversas instâncias, com forças-tarefas da Lava Jato, Greenfield e Amazonas. E o Dallagnol? O jornalista está te perguntando sobre o Dallagnol, cara. Vamos ver o resto. Ele deve falar no resto da resposta, né? Com a Lava Jato, principalmente para reformar a proposta original das 10 medidas contra a corrupção, nós fizemos um trabalho de cooperação com especialistas para criar um pacote de 80 medidas que tinha uma visão muito mais plural de combate à corrupção que não fosse uma lei penal. Tá, mas e aí? Você teve um contato próximo com o Deltan Dallagnol ou não? Foi próximo demais ou não? Por que você não respondeu? Por que você fugiu? Igual um covarde. Conta aí, Bruno. Conta aí, bicho. Pegue sua experiência de vida. Veja os documentos oficiais. Um jornalista te faz uma pergunta e você foge. Rapaz, eu acho que se não teve um contato próximo, ele falou que não teve nenhum contato próximo, foi um contato profissional o tempo todo. Não tem nada de errado. Vai lá e lê as mensagens. Eu acho que quando você precisa fugir e falar que você é bonito, bacana, que você é meio todo mundo, que você na verdade tinha interesses nobres, eu acho que isso fala contra você. Mas é a minha opinião. Você não precisa concordar. E aí, vamos olhar o relatório. 119 páginas. Tu acha que eu ia ler 119 páginas? Óbvio que não. Não tenho nem tempo. Teria pra ler isso e tá mais algumas besteiras ao longo do dia. Só que eu tenho muita coisa pra ler. E aí, não, mas assim, não dá pra ler o relatório inteiro, mas umas partes dá. Só que até pra ler umas partes, você tem que saber do que você tá procurando. Eu abri esse documento. Sabe quando o seu coração tá certo que você vai achar algo errado? Só era eu. Eu não sabia o que procurar. Mas, como falei pra vocês, a gente vai se aprimorando ao longo do tempo. 2023, conheci a Biblioteca Nacional, conheci o Acervo Nacional. E agora, 2024, a nova ferramenta que veio a somar nas nossas vidas é o Copilot. A inteligência artificial do navegador do Explorer, que ela consegue interagir com o que está aberto, abrir por lá o PDF. Eu falei, Copilot, vem aqui, pai, dá um helps. Pera aí. Aqui, ó. Ah, não. Só para mostrar primeiro que este é o relatório, sim, né, da questão aí da JF. Vocês podem ver, ó. Aqui já está na página 5, logo no início, né, o sumário executivo. Em 5 de junho de 2017... o Ministério Público Federal e a holding JF firmaram um acordo de leniência cujo texto contempla esta lógica de reparação social, que é uma das obrigações assumidas pela holding, né, JF, diz respeito à execução e ao apoio a projetos sociais a partir de um montante de 2,3 bilhões. Bacana isso, né? O Ministério Público, não, olha só, em vez de você pagar para o Tesouro, a gente está muito preocupado com o Brasil. É engraçado, né? Como é que o Ministério Público às vezes trabalha. Era o Ministério Público da época do Deltan. Não, você paga parte da multa aí para projetos sociais. Coube a Transparência Internacional, a partir de memorando de entendimento firmado com a JF e o Ministério Público Federal, a estruturação de um conjunto de recomendações e orientações para que este financiamento de projetos sociais contasse com um sistema de governança com padrões de transferência, blindagem de conflitos de interesse e salvaguardas anticorrupção. Portanto, o objetivo desse relatório é apresentar o resultado dos estudos desenvolvidos pela Transparência Internacional para orientar a gestão desta obrigação legal da empresa, garantindo o interesse público e a efetividade do investimento em projetos da sociedade. Só para você ter certeza que esse é o documento que deveria orientar a JF na hora de gastar o dinheiro. Eu não ia ler 119 páginas. Eu tinha que ler algumas partes, ou pelo menos saber o que eu queria procurar nesse documento. Aí eu cheguei, o Copilot, dá a mão, gerar resumo da página. Aí tá ali, ó.
Aqui tá um resumo da parte 1. Apresentação. Apresentação não, movimento global que visa combater a corrupção, papapá, pipipipipipi. Aí a coisa foi indo, né? Aí ele deu um resumo grande. Eu falei, o pequeno, eu falei, agora me dá um resumo grande. O bom, o gostoso, aquele que o Deltan não quer que a gente saiba. Aqui está um resumo da parte 5 da página atual, que fala sobre os mecanismos de seleção de projetos para o fundo que se pretende criar. Olha o item 3. Exemplos de iniciativas de integridade. A página cita as experiências da Siemens Integrity Initiative e da Open Society Foundations, que usam diferentes formas de seleção e apoio a projetos que combatem a corrupção e promovem a boa governança. Rapaz, o documento do amigo do Deltan está citando o exemplo da Open Society Foundation. As orientações vêm do Jorge Soros, assim, diretaço. É o Soros, na verdade, então peraí. Então o Deltan e seus amigos estão deixando o Jorge Soros direcionar como o dinheiro vai ser gasto. Aí tá de brincadeira, Deltan. Aí não dá, cara. Aí não dá. Não. Pega o seu boné, Deltan, e vai embora, cara. Meu Deus, o Deltan deu o Brasil. Não tem condição uma coisa dessa. Vocês entendem que eu fico maluco? Aí ele vem lá, não, é fake news. Não durou 24 horas, é tudo fake news, blá, blá. O Deltan tá querendo esconder alguma coisa. E eu vou atrás. A gente vai achar. Vamos dar uma olhada, né? Você vai ler no documento. Aqui vai na ordem. Tô lendo. Aí daqui a pouco chega lá nas recomendações, orientações. Quem é que tá no relatório? Ana Toni. Eu falei, não, não é possível. Gente, Ana Toni é a secretária do clima do governo Lula. Aquela do ICS. Instituto Clima e Sociedade. A gente comenta direto. Também é membro do Fórum Econômico Mundial. Tá aloprando aí no Brasil, fazendo 1001 coisas. E amanhã eu tenho notícia dela pra comentar pra vocês. Que na mesma notícia tá ela e um diplomata que a gente conheceu recentemente, no mês de janeiro. Que ele possui o sobrenome Aranha. A gente comentou, lembra disso? Dossiê Lula Aranha, Mário Garneiro e tudo mais. Eu falei, os dois, Ana Toni e o Aranha, na mesma nota, falando da COP. Mas tá ali, né? Ana Toni dando 3 maneiras distintas para escolher projetos, né? Como gastar o dinheiro. Primeiro, a Constituição criou edital, monta um comitê de seleção de projetos formado por expert naquela área que faz um parecer sobre o projeto. Segundo modelo, tem um time de experts dentro da própria organização, vocês são pareceristas de fora. Dá lá, 3 modelos para você escolhendo como repassar o dinheiro, botar o dinheiro para andar. Aí, na página 65, essa eu gravei, que eu olhei assim, eu falei, não... O amigo do Deltan Dallagnol e o relatório que o Deltan Dallagnol não quer destrinchar pra gente. O Deltan Dallagnol não quer contar quem ia receber o dinheiro. Agora tá ficando claro pra mim. Gente, vocês conhecem esse rapaz aqui? Me diz que vocês conhecem. Me diz que eu não preciso lembrar quem é o Pedro Abramovay. Pedro Abramovay. Que além de estar, né, na equipe de transição do governo Lula, atualmente é um dos vice-presidentes internacionais da Open Society Foundation. Olha a recomendação. Imagine se a JF seguisse as recomendações da turma do Deltan para gastar 2 bilhões. Imagine. Sobre o mecanismo de seleção de projetos, né? Selecionar quem vai receber o dinheiro. Pedro Abramovay destaca que a Open Society Foundation se utiliza muito pouco de editais e o foco se direciona para ter uma boa equipe de oficiais de programa que ficam nos diversos locais da América Latina e que tem a missão de escolher as organizações e projetos que serão financiados, ou seja, eles têm uma função ativa de buscar as organizações. Imagina, a OTF segue, tem a fundação, aí vai ter as pessoas contratadas, que essas pessoas vão ficar monitorando os projetos. Normalmente as pessoas vão ser de esquerda e elas vão ficar procurando ativamente um projeto de esquerda para enfiar o dinheiro. Tu já pensou se isso aqui fosse colocado em prática? Porque é isso que a Open Society faz.
É o que está sendo recomendado. O Pedro Abramovay ainda fala na página seguinte, na página 66, sobre o fundo que se pretende criar. Acho que tem que combinar as duas formas. O que deve ser público, o público são as metas e estratégias. Você coloca lá, cara, você coloca a meta se você quiser. Coloca lá na entrega, né, um pouco menos de restrição. Só que isso é o público. A segunda maneira de colocar flexibilidade é pensar em apoiar organizações, não projetos. Esquece o projeto, foca na organização. A solidez da organização financeira, a governança, capacidade de ação e legitimidade necessária para o sucesso. É necessário ter uma visão política das organizações. Se esse acordo tivesse sido implementado, para onde iria o dinheiro, Deltan Dallagnol? Responde, cara! Isso é um absurdo, gente. Aí os exemplos que são dados, né, para a JF se espelhar ao longo do relatório, o primeiro de todos, Open Society Foundation. Depois, Fundação MacArthur. Depois, Ford Foundation. Depois, Fundação do Bill Gates. Aí tá lá a Oak Foundation, uma das maiores financiadoras do ICS da Anatônia, viu? Só pra constar. Depois, ainda tem sugestões. Se não quiser combater a corrupção, também tem uns fundos aqui em questão, ó, reparação e proteção do meio ambiente. Tô de olho, viu, Deltan? Tô de olho. Aí ontem, ainda na rede social, tô eu passando e vi o Rômulo Maia fazendo esse post. Aí eu vi assim, pô, peraí. Transparency. Transparência é transparência? Jamil Chad, o nosso famoso porta-voz da OTAN? Não me diga que o Jamil Chad também tá nessa. Porque vai fazer muito sentido. Ele bota ali, né, dos experts da matriz, né, lá de Berlim. Aí eu fui atrás do site, né, pra eu ter certeza. Transparency International, The Global Coalition Against Corruption. Parece que é o site oficial, né, da sede lá em Berlim. A rede de experts. Tá lá o Jamil Chad. Jamil Chad é um jornalista que só faz atacar o Brasil. A esquerda eu chamava de porta-voz da OTAN. Cada dia mais eu entendo por quê. Hoje ele é porta-voz da ONU e da agenda globalista, que não muda muita coisa. Aí eu fui dar uma olhada. Coloquei só no Twitter pra ver. Jamil Chad, Transparência Internacional. Olha como as coisas fazem sentido. E o que eu falo pra vocês sobre importação de agendas. O Fica em Casa provocou, né, uma epidemia de corrupção no mundo. É o que revelam dados da Transparência Internacional obtidos pelo nosso colunista de assuntos internacionais, Jamil Flautinha Chad. O Jamil obteve, olha, rapaz, o cara que é o expert da organização obteve os dados. Nossa, né? Parece que tem um carrinho do briefing, as ordens de Belém, o que tem que ser dito. Engraçado. Aí, 2016, a corrupção e a desigualdade social. Minha entrevista com o chefe da Transparência Internacional. Aí eu depois fui lá, continuei dando uma olhada no Twitter. Ó. Bolsonaro desmontou o combate à corrupção. Conclui entidade internacional. Eu falei, lá vai. Qual foi a entidade, Jamil? Fala aí. Vai dizer que foi a Transparência Internacional. Tu vai me falar que foi a Transparência Internacional. Pô, foi a Transparência... Não acredito, velho. Esse Jamil Chad, hein? Trata-se do principal índice no mundo sobre o tema, elaborado pela Transparência Internacional. Outra peça-chave para a blindagem de Bolsonaro e seus aliados foi a neutralização da PGR. Ontem vocês entenderam, né, o ódio à PGR. E agora tá claro. O Aras, ó... Fundação, dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Se deram mal, o Aras cortou. As omissões da PGR em 2022 tiveram consequências para a impunidade das condutas criminosas apuradas pela CPI da pandemia.
O desmanche continuado da governança ambiental e da proteção aos direitos indígenas, o avanço desimpedido de movimentos golpistas e ataques às instituições democráticas, além de retaliações a membros do próprio Ministério Público atuantes em casos de corrupção. Ah, Jamil Chad. E aqui só uma nota recente do Jamil Chad, pra vocês entenderem. Gente, todas as notas desse cara são assim, ó. Pegue uma nota, qualquer um, assim, ó. Comissão de Direitos Humanos da ONU defende regulamentação da sede no Brasil. Pode pegar e ver se essa nota ou não está sendo citado o seguinte: segundo informações divulgadas pela UOL, a comissão fez isso, aquilo, outro, porque o Jamil Chad trabalha no UOL. Ou talvez a própria matéria falar que foi o Jamil Chad. Se a matéria não citar, olha a matéria, a data da matéria, você vai lá, a matéria saiu dia 25, 8 da noite. Aí você vai na conta do Jamil Chad e veja se o Jamil Chad não publicou o mesmo assunto antes. Tudo que sai, todos os ataques da ONU, da União Europeia contra o Brasil, saem na conta do Jamil Chad. Todos! É assim, fenomenal a capacidade desse cara de atacar o Brasil. E você vê, né? Mas tá ali. Aprovação do marco temporal reabre dúvidas na União Europeia sobre acordo com o Mercosul. Só o Jamil Chad sabe disso. Nesta quinta comissão europeia foi questionada. Questionada por quem, Jamil? Foi você. Fala assim, ó, eu questionei a Comissão Europeia. Foi questionada. A comissão foi questionada. A comissão foi questionada o quê? Tu falou com um deputado. Escreve a matéria direito pra não ficar enganando nos trouxas. Ali, ó. Agora, numa petição entregue para a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu quer explicações sobre como a aprovação do marco temporal irá afetar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O eurodeputado Miguel Urbán afirmou que, apesar das importantes mudanças no Brasil com o novo governo Lula em relação aos povos indígenas, ainda há elementos preocupantes relacionados à garantia dos territórios. O Miguel Urbán afirmou. Pra tu, né, Jamil? Em sua moção, ele aponta que em 2023 houve pouco progresso na demarcação de terras indígenas e apenas 8 territórios foram homologados. Segundo ele, o acordo da União Europeia-Mercosul pode agravar essa situação. Oh, Jesus. Uma parcela da ala progressista na Europa e ambientalistas insistem que um acordo com o Mercosul apenas pode ser estabelecido se o Brasil der demonstrações de um compromisso de defesa de direitos humanos e do combate ao desmatamento. O acordo comercial União Europeia-Mercosul é uma herança bolsonarista, que é um ataque contra o meio ambiente, os povos originários, os consumidores e as maiorias sociais de ambos os blocos, disse o eurodeputado, né? Disse ao Jamil. É esse tempo todo, é assim que funciona a importação de agenda, sabe? Eles, é uma pressão internacional contra o Brasil. É isso que acontece. As pessoas odeiam o Brasil, eles odeiam a pátria. Odeiam. E não perdem a oportunidade de atacar Bolsonaro, que é o líder que representa um sentimento de patriotismo, de colocar o Brasil acima de tudo, né? Um Brasil soberano, não um Brasil vassalo da ONU, da União Europeia, do Biden, da Greta e dessa turma chata aí, sem graça. Eu sei que já bateu 1h03, mas eu quero comentar só essa notícia aqui. Na verdade, sensacional, é a próxima. É a próxima do Estadão. Mas essa daqui também. A Folha de São Paulo começou a semana com essa nota, mas não deu tempo. Coisa muito corrida. Celular na mão não é jornalismo. A turma da Folha de São Paulo tá criticando a Daniela Lima, né? Vamos ficar aqui sem minhas palavras, que nós não somos da Folha de São Paulo. Estão muito incomodados, porque a população tá, assim... Como é que vocês estão em relação a Daniela Lima? Vocês não aguentam mais, né? A Globo também. E aí a Folha tá puta da vida, porque a população ataca o consórcio todo pelos erros que a Globo produz. Porque na minha cabeça também é a mesma coisa. O consórcio e a Globo é uma coisa só. Mas enfim, ela fala, a imprensa vem se deixando levar na questão aí, né, de fazer a checagem propriamente dita, o recente fenômeno de apresentadores de telejornais que repassam em tempo real informações recebidas pelo celular. A Daniela Lima é um assinte ao método da checagem. Tal prática prejudica não apenas o público e o alvo das inverdades, como o próprio jornalismo que recebe a pecha de fake news. Profissionais de veículos não podem ser ingênuos e embarcar cegamente na onda sedutora de novas tecnologias. A boa e velha checagem ainda é o pilar fundamental dessa atividade essencial à democracia. Mandando aí um recado para Daniela Lima, né? Espero que a turma suba o tom. Aí, para falar do... nem lembrar disso. Vai ficar um pouco mais longo então. Então eu vou comentar. Isso aqui eu quero comentar também. Para vocês verem como funciona também um consórcio e toda essa manipulação.
Vai lá, Patrícia Campos Mello. Justiça condena Hans River. Do tweet dela, né? E na matéria também. Justiça condena Hans River. Aí o Henrique Soldani fala: como o título de um texto pode te enganar? Patrícia publicou que Hans River foi condenado a pagar 50 mil para ela. Ela comemorou a decisão da justiça e incluiu um link da Folha como fonte. Só que quem clica e lê até o segundo parágrafo descobre que o Hans pode recorrer. Então não foi condenado, ele pode recorrer ainda, cabe recurso. Aí, em 2020, a Folha teve que anunciar que foi condenada a indenizar um empresário. Qual? Qual empresário? Porque daqui, ó. Folha é condenada a indenizar empresário. Quem? Apesar de ser mais conhecido que o Hans River, que tá na manchete, o nome de Luciano Hang aparece apenas no subtítulo, que tá aqui, ó. Luciano Hang. São as últimas palavras. O jornal preferiu destacar no título que pode recorrer, dando a entender que era cedo para o empresário comemorar. Porque quando a Folha foi condenada, ela destaca que pode recorrer. E por que quando o Hans foi condenado, a Folha destaca que ele foi condenado, ainda coloca o nome dele em letras garrafais? Você consegue ver como são as coisas? E aqui tem um comparativo, a Folha de São Paulo e Poder 360. A Folha, dá notícia, a Folha é condenada a indenizar Luciano Hang. Aí se você pega e abre a matéria do Poder 360, você vê que pode recorrer ainda. Você vê como é a manipulação do consórcio? As mais diversas formas para te manipular. Só para mostrar, a postagem original era assim, ó. Eu botei, né, a logo, tudo bonitinho. Por que eu me dou esse trabalho? Só para vocês verem mais bonito? Não, porque eu podia pegar isso aqui e fazer. Só que, hoje em dia, tudo que eu trago em vídeo vai pro Atlas. E tem coisa que eu não trago em vídeo que também vai, porque não tá, o governo Lula tem mais assunto que dá tempo de comentar. De tanta confusão que acontece. Então, dá pra vocês verem o trabalho bonitinho assim, pensando que daqui a 5 anos alguém vai ler a notícia e talvez o tweet ou a página do Henrique saia do ar. Se a página do Henrique sair do ar e o cara lá no Atlas clicar pra querer ver, não, quero ver aqui, né, bonitinho. Cara, como é que ele vai conseguir ver? Ele não vai. Ele não vai estar fora do Atlas assim, meio cortado. De qual site é essa notícia da direita? Quem conhece a estética vai falar, parece que é o Poder 360. E aqui era outra postagem da Patrícia Campos Mello e da notícia, ó. Aqui tá toda horrorosa. Olha a diferença, ó. Bonitinho. Pá. Cuidado pra gente contar a história desse Brasil, colocar no Atlas. Mas aqui sim, a última notícia, pra gente terminar, é essa. Essa aqui pra mim tem muito a ver com a questão do Jamil Chad. Lá vem o Estadão pra falar o seguinte, ó. Vitória de Trump levará à destruição da liderança americana do mundo. Olha o nome do escritor. Max Boot, com 2 O. Eu li esse nome e falei, rapaz, Max Boot... Parece até que nasceu em Feira de Santana. Deve ter sido lá no Caseb. O nome é assim de um feirense, né? Um sobrenome genuinamente de um nordestino. Max Boot. Tô brincando, né? Óbvio. Você vai dar uma lida. Virou clichê dizer que toda eleição é a mais importante da vida. Mas essa do Trump realmente é. Será um referendo não apenas sobre o futuro da democracia americana, mas sobre o futuro dos Estados Unidos no mundo. Além de ser o policial do mundo, quem disse isso, rapaz? Ou vocês aí, viu? Os Estados Unidos também são o principal diplomata mundial, rapaz. Isso é a opinião de vocês que estão se colocando nesse papel. Tudo bem. Dando esforços para abordar preocupações vitais com saúde pública, mudanças do clima e direitos humanos. Isso aqui tá com cheio de globalismo. Todo presidente, exceto Franklin Roosevelt, acreditou que os Estados Unidos deveriam exercer influência internacional preeminente para o seu próprio bem e para o mundo. Trump é a única exceção. Ele está comprometido com a agenda de América Primeiro, o mesmo rótulo abraçado pelos istas. Ele tem desprezo pelos 2 pilares da política externa americana no pós-segundo grande conflito internacional, né? Com livre comércio e segurança. No primeiro mandato de Trump, ele não conseguiu reverter mais de 70 anos de liderança global americana, mas certamente ele aminou. Ele saiu do Acordo de Paris. Ele abandonou a agenda verde. Ele também iniciou uma batalha comercial sem sentido com os comunistas. Tá bom, viu? Engraçado esse texto do Estadão. Ainda fala que Trump, se ele voltar agora, ele não vai ter mais os moderados.
a turma que o freou, tipo o McCaster, o John Bolton, é uma aposta segura que Trump não estará nomeando moderados da próxima vez. Ele prometeu se livrar de servidores civis apolíticos, também conhecidos como comunistas, marxistas, istas diversos e radicais de esquerda. Aí, a nota do Estadão fala da Heritage Foundation. Está comprando longas listas de leais ao MAGA, né, para integrar o governo. E a gente comentou sobre a Heritage Foundation, Projeto 2025, etc, tudo mais. Essa matéria, escrita pelo Estadão, obviamente eles querem que as pessoas leiam e assim formar aquele arcabouço de ideias. Porque você pega, por exemplo, Bolsonaro. O Bolsonaro é o Trump, brasileiro. Então você faz a matéria crítica porque no final do dia o que você quer? Você quer gerar um fenômeno internacional, uma ideia contra movimentos de direita. Aí você vai dar uma olhada, né, no Max Boot, pra gente voltar a encerrar o vídeo. Falei, cara, quem é esse cidadão? Aí tá ali, ó. Colunista do Washington Post. Ah, tá bom. E que mais? E que mais? Ele é membro do Council of Foreign Relations, o famoso CFR, grupo fundado pelo Rockefeller. Os Rockefeller que tanto gostam de intervir na política dos outros países, estão reclamando que o Trump não vai querer fazer isso. Você vê como são as coisas? É o que eu falo para vocês. Procurem saber quem é o jornalista que está passando a informação para vocês. Não tem nenhum problema. Gente, não é crime você defender isso. Na minha cabeça é imoral. Crime não é. Mas quando você entende quem é a pessoa, você sabe qual é o viés. Vocês sabem qual é o meu viés. Vocês me assistem, vocês sabem o que eu penso. Aprendam a ter esse compromisso com vocês de saber como pensa a outra pessoa. Às vezes é muito fácil criticar o Lula. Às vezes é muito prático fazer ali 2, 3 elogios de uma coisinha ou outra. Tentar abraçar para emular um discurso. Quantas pessoas não emularam discursos ao longo dos anos? Joyce Halseman, Alexandre Frota, etc. Vejam como é que funcionam as coisas. Todos os dias são publicadas 1001 notas no Washington Post. Por que o Estadão escolheu essa? Ainda de um membro do CFR. Um membro do CFR. Ô, campeão. Max Boot não é do que eu achando que era do Casabe lá de Feira de Santana, não é? Você vê como é que funcionam as coisas? Começa a promoção, importação de agendas, diante dos teus olhos acontecendo. Enfim, tinha essa aqui, já tá aqui mesmo. Trump eleito, conteúdo nacional, incentivo, subsídio, juros maior, dólar forte como nunca. Dados de inflação não importam nada agora. E aí depois o Rafael Globos coloca a notícia de dia 4 agora. Ó. Trump avalia novas tarifas sobre os comunas, acima de 60% se for reeleito. Eu fiquei pensando só uma coisa. E não é que eu desejo isso não, porque eu não quero que o Brasil seja prejudicado. Mas já pensaram se o Trump resolve seguir uma política dessa contra países que possuam lideranças de esquerda? Eu acho que o mercado brasileiro vai sentir. Eu acho que a economia brasileira sentia. Seria uma pressão grande contra o Lula. Mas esperar para ver o que desenrolar disso tudo. O que eu sei é que eu vou mandar os vídeos que eu falei lá no Telegram. Vocês podem dar uma olhada. Não esqueça, a gente falou tanta coisa, mas não esqueça do evento do Lula. Não esqueça, não. Conte para as pessoas. Conte para as pessoas, porque o Lula não sabia. O Lula não sabia, mas as pessoas precisam saber como é que foi esse evento do Lula. E aí, se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar mais um pouquinho, pode se inscrever no canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem o Atlas Brasileiro. O único registro que tem, pelo menos assim, pode ter uma coisa errada. Mas minhas intenções são nobres. Acho que fica claro, né? A minha busca pela verdade, ela é real. E é constante. E tentar contar, né? E não deixar que pessoas como Deltan Dallagnol fiquem enrolando todo mundo, fingindo que não tem nada de estranho acontecendo. Quando tem muita coisa estranha que precisa ser esclarecida. Grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!